Lindezas, bem-vindos ao Falando Comenta, eu sou o João e vou te falar que a terceira temporada de Teen Wolf poderia facilmente ser dividido em duas, e eu não digo isso por conta do número de episódios, 24, mas sim porque a estrutura narrativa dos 12 primeiros episódios funcionam perfeitamente como uma única temporada, com começo, meio e fim de problemas apresentados no primeiro episódio e solucionados no episódio 12. Da mesma forma que do episódio 13 ao 24, a mesma estrutura narrativa, com começo, meio e fim, voltam a se repetir. Tanto que na própria intro da série existem ali algumas mudanças, algumas alterações que seriam muito bem encaixadas, muito bem-vindas, se fossem apresentadas de fato como uma intro nova de uma temporada nova. Mas eu falo mais sobre isso daqui a pouco, quando eu resumir o que acontece na temporada. Tá bom. Antes disso, eu vou falar pra vocês, se inscrevam no canal, se ative o sininho pra ficar por dentro de mais conteúdos feitos de fã para fã, além de que algumas coisas que tinham melhorado muito na segunda temporada voltaram a ficar horríveis aqui na terceira. Sim, tem um ponto negativo bem grande que são as cenas de ação. Ih, rapaz. As coreografias, as lutas, as cambalhotas e as câmeras lentas voltaram com tudo e voltaram muito mal colocadas, muito mal encaixadas, voltando a dar vergonha alheia. E eu confesso pra vocês que esse foi o único ponto negativo que encontrei nessa temporada, porque nesses 24 episódios eles continuam bastante divertidos, bastante interessantes, com bons ganchos de um episódio para o outro. O tom dos episódios ficou mais sério, ficou mais sombrio, ficou até mesmo mais gore, muito mais sangue na tela. E agora praticamente ninguém está salvo. Bom, pelo menos não durante uma temporada. Então sim, fora esse pequeno detalhe, que durante ali o episódio de 40 minutos mais ou menos, não chegam a se destacar. Ou seja, os momentos ruins são diluídos por todos os bons minutos. O suspense, a comédia, e no finalzinho a parte mais da tensão, não chegaria a colocar terror, mas o suspense se destacam, fazendo com que esses momentos de vergonha alheia sintam sentido só ali de forma momentânea. Graças a Deus. Então agora se ajeita, fica confortável e venha conhecer o resumo desses 24 episódios. Começando com notícias ruins para o Derek, esse daí perde praticamente todos da sua alcateia. Os alfas vilões dão conta de deixar apenas o Isaac vivo. E para piorar, um dos vilões da segunda temporada também está vivo. O avô da Allison não morreu, vaso ruim não quebra. E os 12 primeiros episódios seguem com duas tramas. De um lado, acompanhamos a investigação sobre rituais de sacrifício. Trios de pessoas com alguma coisa em comum estão sendo sequestradas e mortas. 3 virgens, 3 guardiões, 3 filósofos e assim por diante. Então, todos na cidade dentro desses perfis são possíveis vítimas. Mas o importante mesmo é descobrir quem é que está realizando esses rituais. E graças ao veterinário Alan, o qual descobrimos que ele e sua irmã são druidas, ou seja, magos, filósofos e o mais importante, conselheiros dos alfas. Sim, os alfas para melhor gerenciarem a sua alcateia e como lidar melhor com os riscos, perigos, caçadores e outras criaturas, vão contar com os conselhos de um druida. Muito foda isso. Porém, caso um desses druidas vá para o lado das trevas, ele passa a ser chamado de Darak. E é justamente uma Darak quem está por trás desses sacrifícios. Sim, uma mulher. A nova professora da escola, Jennifer Blake, vivida pela atriz Hayley Webb. E o legal é que a história dela está conectada com a segunda trama, a alcateia de alfas mencionada pelo Peter no final da temporada anterior. E os mais importantes membros desse grupo são os gêmeos Ethan e Aiden, interpretados por Charlie e Max Carvin, e a rainha do Taekwondo adora andar descalça pelas cenas, Kali, da atriz Felicia Terrell. E claro, o líder dessa alcateia de alfas, Deucalion, do ator Gideon Emery. E como é que elas se relacionam? Acontece que Deucalion manipulou Kali para que ela matasse a sua própria alcateia. Mas quando ela foi matar a sua conselheira druida, ou seja, a Jennifer, ela não fez um bom trabalho. Assim, Jennifer sobrevive, fica com raiva, jura vingança e vai para o lado das trevas. Assim, os sacrifícios e outros rituais serviam para dar a ela mais poder. E por serem rituais, algo que segue uma linha mais sagrada, as mortes aconteciam em locais específicos. O mais importante deles é o Nemeton, onde uma árvore sagrada muito poderosa é mantida e mesmo cortada ainda é um local poderoso. Então, na batalha final contra Darak, após ser derrotada, ela tenta se
salvar pedindo ajuda para a árvore. O problema é que o Peter aparece e a finaliza. Porém, vem aí uma grande questão. Por que o Deucalion daria a ordem para Kali matar o próprio bando? Acontece que ele descobriu que, quando um alfa mata um membro da sua própria alcateia, ele acaba absorvendo a força, velocidade e mais habilidades desse beta morto. Então, ao matar todos, Deucalion vira um lobo demônio de tão forte que ele fica. O problema é que mesmo assim não é legal ficar sozinho. Ser um ômega demônio não é algo legal. Então ele convence outros alfas a fazerem o mesmo e se juntarem a ele, criando assim a tal alcateia de alfas. E agora vem alguns detalhes importantes. Dentre lá os nossos adolescentes protagonistas, um deles acaba chamando a atenção de Deucalion. Ele acredita que Scott tem o potencial para ser um alfa verdadeiro. Como assim? Aqui em Teen Wolf vemos que o lobisomem pode ser alfa nascendo, matando o outro, ou, como é dito agora nessa nova temporada, se tornando um alfa por conta de caráter, força de vontade, na base do acúmulo de experiência suficiente para ele subir de nível. Ou seja, se tornar um alfa com trabalho duro, não com uma herança ou com trapaça, o assassinato. E esse alfa verdadeiro é algo muito raro, por isso ele é tão cobiçado, tão importante, tão poderoso. E durante as investigações para descobrir a identidade do Darak, Scott se torna um alfa verdadeiro. E o legal é que do episódio 12 para o 13, até a intro muda, como eu havia falado. E isso reforça ainda mais a noção de que seria sim uma nova temporada e não a continuação da terceira. Mudanças muito simples, mas legais. Tons de vermelho surgem para fazer referência aos olhos do Alpha, principalmente quando é focado no olho do Scott, antes amarelo, agora sim vermelho. E eu vou falar mais de olhos já já. Voltando para a trama, obviamente ele se recusa a seguir o Deucalion e junto com o Derek, seus amigos, até mesmo a própria Darak, eles acabam lutando e vencendo o Alpha Demônio. Sendo assim, os dois conflitos apresentados inicialmente são resolvidos. Druida do Mal é derrotado, Alcateia de Alphas também é derrotado. E poderia muito bem terminar por aí. Afinal de contas, é o Peter finalizando a Durak. E ali ela fala, agora você vai ficar de olho no Scott, você vai tomar o posto de alfa dele. E como é que ele vai fazer isso? Matando o Scott. Então, a premissa para a possível, teórica quarta temporada seria o Peter voltando a caçar o Scott. Daria certo? Eles teriam que reinventar algumas outras coisas, mas funcionaria. O 12º episódio tem tudo, até mesmo o clima de final de temporada. Muito 10. Porém, para sustentar os outros 12 episódios, eles tinham que trazer mais problemas e trouxeram apenas um. Agora, os adolescentes vão lidar com as consequências de terem derrotado o Darak. Afinal de contas, por ser uma criatura ligada mais à magia e menos ao contato físico, os adolescentes tiveram que fazer alguns rituais também. E em um deles foi necessário morrer por alguns segundos e depois voltar. O veterinário Alan os ajuda, porque ele era um druida da família Haley, conselheiro da mãe do Derek. Muito foda. E a principal consequência desse ritual foi terem dado poder a uma criatura da mitologia japonesa. Sim, aqui parte das novas criaturas apresentadas pertencem à mitologia nipônica. No caso em questão, a um Nogetsune, ou seja, uma raposa demoníaca que se alimenta de caos e dor. E outra criatura que aparece aqui é a Kitsume, raposa de 9 caudas. Aqui há várias, fogo, gelo, e a que passamos a conhecer com mais intimidade, por assim dizer, é a do raio. A personagem Kira, interpretada pela atriz Arden Cho, é a nova integrante sobrenatural da Alcateia do Scott, pelo menos por enquanto. E como é dito aqui, ela ainda é jovem e está aprendendo a lidar com seus poderes. E nós aprendemos juntos que, quanto mais idade uma Kitsume possui, mais cauda ela possui, mais rabos. E a mãe da Kira, a Noshiko, vivida pela atriz Tanlin Tomita, acho que é assim que se pronuncia, tem uns 900 anos, ou seja, muitas caudas. E essas caudas podem assumir formas mais sociáveis, como adagas, mais fáceis de serem escondidas e preservadas, ou de uma forma mais guerreira, como por exemplo, ninjas porradeiros demoníacos chamados Onis, e que me salvo engano, Oni em japonês é demônio também. E esses Onis possuem apenas um único ponto fraco, prata. E falando desse minério, os Argent entram em cena. São eles que vão descobrir esse ponto fraco. Esses Onis dão muito trabalho na força, velocidade, agilidade e, claro, imortalidade. Ficam ainda pior quando são dominados pelo vilão, o Nogetsune. E aqui ele aparece basicamente de 3 formas. Todo enfaixado, só com as suas presas de fora. Essa forma é mais usada no mundo de ilusões, de sonhos. Já a sua segunda forma é a do Styles,
Sim, ele acaba assumindo a forma do melhor amigo do Scott, e essa é usada mais no mundo real, só para confundir ainda mais os adolescentes. E sua terceira e basicamente última forma é a de um inseto, que funciona como uma espécie de backup de emergência. Se as outras duas formas forem derrotadas, ele consegue escapar aí de forma pequenininha, minuciosa, silenciosa. E então, eles derrotam o Nogetsune aprisionando a sua forma de inseto num recipiente de madeira. Madeira esta vinda da árvore do Nemeton, ou seja, um recipiente bastante poderoso. E assim, lindezas, se encerra o problema da segunda parte da temporada, na qual o demônio japonês é derrotado. Como são 24 episódios e para o vídeo não ficar uma vida inteira, trouxe aqui para vocês as partes mais importantes sobre a trama. E agora eu trago para vocês alguns bônus que vão aprofundar ainda mais a mitologia de Teen Wolf e apresentar possíveis tramas para a quarta temporada, começando aqui com a cor dos olhos. A cor azul surge quando um metamorfo mata uma pessoa inocente. Derek, Peter e os gêmeos têm essa cor. Sim, os gêmeos deixam de ser alfa e tentam se juntar ao grupo do Scott, mas infelizmente o Aiden acaba morrendo. Uma criatura sai de cena para que outra possa entrar, porém não no time do bem. Um novo metamorfo aparece no final do episódio dando gancho para a próxima temporada, e essa criatura tem olhos esverdeados, e ela nos leva ao segundo bônus. Aqui nessa temporada nós aprendemos algumas outras formas possíveis de se tornar um lobisomem. A mordida é a mais comum, e aqui existe até mesmo a possibilidade de se transformar bebendo água empoçada na pegada de um lobisomem. Muito específico e estranho isso. Mas a outra forma que realmente importa é pelo arranhão. Se as garras de um lobisomem perfurarem fundo o suficiente uma pessoa e ela vier a sobreviver, ela vai se transformar. Provavelmente tem o mesmo efeito da mordida, ou mata ou transforma. E foi o que aconteceu com a tia Kate. Peter usa suas garras para tentar matá-la, mas por preguiça do roteiro, ela sobrevive. Eu não gostei disso. Achei forçado demais a volta dessa personagem. Poxa, foi garganta rasgada e teve até enterro. Sério, usa esse recurso do arranhão em outra pessoa. Ela voltar meio que acaba com toda a motivação da segunda temporada. Nós já tivemos o Peter voltando à vida e agora ela. Ou seja, ninguém realmente morre. Se for conveniente para o roteiro, a pessoa volta. Sendo assim, eu aposto que a Allison, teoricamente morta aqui por um dos Onis, volta depois no final da quarta temporada. Tenho quase certeza. Afinal de contas, ela é uma personagem muito importante. Por mais que ela e o Scott tenham terminado o relacionamento e ela tenha ficado com o Isaac e o Scott com a Kira, ela ainda é importante para esse universo, para esses personagens. Então, aguarde, Allison vai voltar. Mas não só de mortes é feito esse episódio. Temos aqui como terceiro bônus o fato de que Peter Haley tem uma filha, Malia, interpretada pela atriz Shelley Henning. O legal aqui é que ela e o Styles tiveram um momento bem íntimo, muito íntimo. Meu Deus, como foi íntimo, bem íntimo, se é que vocês podem me entender. E eu quero só ver como é que vai ser quando o Peter descobrir isso. Nossa, ele vai querer matar o Styles. E agora para vocês o quarto e último bônus. As pessoas que sabem sobre os segredos e o sobrenatural nessa cidade estão aumentando. O xerife, pelo seu trabalho e pelo seu filho estar se envolvendo sempre, acaba descobrindo e até presenciando, até mesmo sendo parte de uma das pessoas sequestradas para os rituais de sacrifícios feitos pelo Darak. Porém, para mim, a maior surpresa foi o Danny terminar o seu namoro com o Ethan por este ser um lobisomem. Ou seja, já sabemos que o Danny é um cara gente boa, é legal, é inteligente e aparentemente descobriu tudo sozinho. Eu gosto de pensar que, além dessa habilidade, dessa capacidade dele, o seu melhor amigo, Jackson, o contou toda a verdade antes de se mudar para Londres. Isso mesmo, o Kanima da temporada anterior aprendeu com o Derek como ser um lobisomem e sumiu. Ele realmente não dá as caras em nenhum dos 24 episódios dessa temporada. Ele é apenas mencionado uma vez aqui, outra ali. Vale ressaltar que existe um lapso temporal da segunda temporada aqui para a terceira de 4 meses. Então nesse tempo ele aprendeu e se mudou. Achei bastante drástico, afinal de contas, né? Tudo que aconteceu na temporada anterior. Pra mim tinha deixado meio que óbvio que o Jackson teria uma participação bem grande nessa temporada e ele nem deu as caras. Sendo assim, mesmo tendo cenas de luta e de cambalhotas horríveis, a terceira temporada continua legal dentro, claro, da proposta de Teen Wolf. E para mais conteúdos feitos de fã para fã, inscreva-se no canal e ative o sininho. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!